Senhor Presidente, para não termos nenhum elefante na sala e que o elefante não seja o Chega, é conhecido o histórico entre o Chega e aquilo que é a relação com a comunidade cigana. E nós não queremos misturar as coisas neste assunto. Aqui, claramente, dentro desta sala, não temos problema nenhum de dizer que não misturamos e não olhamos para a árvore como um todo, nem vale a pena estarmos com essa conversa, porque sabemos perfeitamente que não o fazemos, e até lhe vou dizer mais. Porque se existe comunidade que eu tenho a certeza absoluta que não admite casos de pedofilia, é a comunidade cigana. E, portanto, nessa parte estamos completamente tratados, porque eu não estou a meter a comunidade dentro deste processo. O que se passa aqui é uma situação que consideramos os nossos problemas e que anunciamos diversas vezes relativo ao nosso relacionamento com a comunidade cigana são outros assuntos que não são tratados agora nesta moção, nem para este caso aqui em concreto. E repito, temos bem presente qual o posicionamento da comunidade cigana em relação a questões de pedofilia. Sabemos muito bem qual o posicionamento. Se calhar até muito próximo daquilo que o Chega defende em relação aos pedófilos. Portanto, aqui estamos completamente tranquilos. Condenamos veementemente a situação, a ser verdade, porque estamos a falar com o princípio de alegação. No entanto, consideramos que uma das grandes responsabilidades que aqui está também é da Câmara Municipal. Porque os relatórios da atividade das associações chegam tarde e a más horas e nem sequer se cumpre o que está no protocolo. Nós não temos acesso aos relatórios a tempo e horas. Portanto, nós podemos dizer, está a ser feito um excelente trabalho, mas isso sabem os senhores. Porque o resto do Executivo Municipal não tem conhecimento a tempo e horas daquilo que deveria ter. Que era conhecimento de qual a ação e qual o trabalho que esta associação está a fazer. Portanto, existem questões do protocolo que têm que ser revistas, tal como o Sr. Vereador Nelson Batista disse, e bem, há questões que têm que ser revistas, tal como o Sr. Presidente diz, e bem, há uma intromissão dentro da gestão do espaço escolar, que nós devemos manter a barreira e não devemos interferir dentro do espaço escolar. É verdade. Também gostava de saber se ao início a comunidade escolar foi consultada para que este protocolo fosse feito, mas independentemente disso, há aqui situações e linhas que separam toda a atuação, quer da Câmara Municipal, quer da Associação, quer das escolas, e respeitando a autonomia de cada um, há uma coisa que é clara. O protocolo precisa de ser revisto, porque da forma como os relatórios nos são entregues, nós tivemos N tempo sem ter acesso aos relatórios. Eu, pelo menos, não tive. Acredito que a CDU também não, porque falou diversas vezes da questão dos relatórios. Tivemos diversos períodos em que os relatórios estiveram atrasados. Não sabemos exatamente se são incompletos e são subejamente incompletos para aquilo que eventualmente seja o trabalho. Existem alterações propostas pelo PSD. Estamos numa fase em que não devemos... Existe uma suspeição, existiu um detido, existe um comunicado da Polícia Judiciária acerca do assunto, existiu um alarido na comunidade escolar que nós temos a responsabilidade, enquanto políticos, de tentar estancar e garantir a segurança na comunidade escolar. Mas até lá, que o protocolo seja suspenso, seja por 15 dias, seja por um mês, seja por 2 meses, até se perceber o que é que na realidade aconteceu e definirmos efetivamente quais as alterações ao protocolo. E o que é que o protocolo tem que ter para que melhore e para que seja positivo para todos aqueles que estão envolvidos e que seja, acima de tudo, transparente e que não aconteça dúvida nenhuma. Portanto, não vamos criar aqui a questão do Chega versus não sei quem, porque não há aqui essa questão. Quando tem que existir, existe, e quando temos que o dizer, dizemos. Não temos problema nenhum de o assumir, seja aqui, seja onde for. Não temos problema nenhum de o assumir. Os nossos problemas com quem quer que seja. Agora, neste caso em concreto, e no assunto em concreto que estamos aqui a trabalhar, é um assunto que nós temos um posicionamento claro, sabendo a posição da comunidade em relação, e a tradição, tantas vezes alegada, a tradição e a cultura da comunidade em relação a este aspecto, que, como digo e repito, para concluir, até é muito próximo, se calhar um bocadinho até mais à frente, do que aquilo que é a posição do Chega e que tanta gente nos condena por ter esse posicionamento em relação aos pedófilos. Por isso, nisso, estamos completamente à vontade para falar. Obrigado. Sr. Vice-Presidente, vamos tentar aligerar isto. A questão é, a senhora pode tocar a música que quiser e nós dançamos ou não. Aliás, pode ser Nininho Vaz Maia, porque eu gosto muito. E, portanto, podemos meter e até dançar aqui, porque isto até tem aspecto de salão de baile. Sr. Vice-Presidente,
A senhora, de facto, pode dizer que os relatórios poderão não ter que ser entregues a esta Câmara. Poderiam não ter que ser entregues desde que não tivesse sido feito requerimento oral, quer pelo PS, quer pelo Chega, quer pela CDU, diversas vezes a pedir os relatórios, e a partir do momento em que foram requisitados aqui na Câmara, podemos puxar a cassete atrás, e não é cassete pirata, podemos puxar a cassete atrás, onde a senhora Vice-Presidente, a dirigir os trabalhos enquanto Presidente em exercício, disse: farei chegar todos os relatórios, e isto repetiu-se N vezes. Portanto, vir dizer que isto não é uma decisão política, que é dos serviços, primeiro está a honorar os serviços com uma decisão política. Então, eu corrijo assim que me corrigir. Ou que são os serviços a validar os relatórios para emitir o pagamento e não politicamente. Bom, que eu saiba, tudo o que tem a ver com avanças, os procedimentos da Câmara têm que, obviamente, a última responsabilidade, e a responsabilidade do Executivo Municipal é dos vereadores com pelouro. E, portanto, em última instância, apesar de ter a competência delegada nos serviços, a competência do pagamento é sua, porque está na sua área de atuação e no seu pelouro. Portanto, podemos dar a volta aqui que quisermos à história. A responsabilidade legal é sua. Se delegou nos serviços ou não, é outra questão. E pode colocar nos serviços, eu não ponho em causa os serviços. A questão é que os relatórios, mesmo com as suas promessas consecutivas nestas reuniões de Câmara, nunca chegaram a tempo e horas. E diz, mas entregámos, entretanto, o relatório anual. Mas nós pedimos, desde o início, o relatório trimestral. Pedimos nós, e pediu a Assembleia Municipal, que, de acordo com a Lei 75 das autarquias locais, é responsável pela fiscalização do exercício do trabalho do município. E nunca foi entregue a tempo e horas. Portanto, os senhores também têm a responsabilidade da forma como se vai levantando suspeição em relação a este problema. Porque para nós, esta questão da transparência tem a ver com a associação A, B, C e D. Nós sempre fomos, desde o início, contra este protocolo. E desde o início que somos contra o protocolo porque achamos que elementos externos à comunidade escolar não devem estar dentro da comunidade escolar. Assim como espero, daqui a uns meses, não estarmos a ter esta discussão com a comunidade paquistanesa que está na escola de Sacavém a ter aulas de TVDE durante o horário que as crianças lá estão. Porque será assim que eu irei apontar o dedo a dizer eu avisei. E nós não queremos chegar à história do avisei. Queremos que a escola tenha segurança. Se os senhores, politicamente, acham, tendo a maioria, são os custos da democracia, os senhores ganharam, tendo a maioria e tendo decidido que, estrategicamente, devem colocar associações privadas dentro do ambiente escolar para fazer a mediação, porque o Governo, porque o Ministério da Educação não tem tido competência para resolver aquilo que era um trabalho deles, muito bem, é uma decisão política vossa. Agora, não vamos tentar dar baile e música aqui nesta hora, porque sabemos perfeitamente as responsabilidades políticas que aqui existem e não vamos misturar os casos, como foi dito desde o início. Não estou a colocar aqui comunidade nenhuma, nem vale a pena dizermos, porque vieram desde o início, uns com não sei o quê, outros com não sei o que mais, porque desde o início, para nós, é claro, fosse com a comunidade, com a associação A, B ou C, para nós este protocolo não se realizava. A partir do momento em que temos este problema, o mínimo que podemos fazer é suspender o contrato, o protocolo, para verificar uma forma de funcionamento daquilo que vocês consideram que politicamente é uma estratégia para o município, que eu continuo a não estar de acordo, mas que acho que deve ter o máximo de transparência possível. Obrigado. Vamos passar a... Estamos na Assembleia da República e dizer onde está na lei, etc. O Chega pronuncia-se e declara as suas intenções políticas como achar melhor. O senhor aceita democraticamente, como tem aceitado até aqui. Obviamente, ajo à Chega, não queria agir como socialista. E nisso estamos bem claros os dois um com o outro. De facto, o senhor pode dizer onde é que está na lei a intromissão, ou o facto da Câmara Municipal se intermeter, e se eu lhe disser o artigo, o senhor toma medidas. Eu vou-lhe perguntar o contrário. Onde é que está na lei aquilo que lhe dá legitimidade para meter qualquer associação dentro da escola? Não está. Mas o senhor achou que devia fazer. E foi uma decisão política sua. Já não tem sido decisão política porque acha que é o Chega, que vem, não sei o quê, e o racismo, e o fascismo, e etc. Também tem que ter cuidado agora com essas questões, porque ainda ontem houve um presidente de Câmara do Partido Socialista que foi condenado por essas ofensas. Mas, ó, Sr. Presidente, vamos ser claros. O senhor sabe que pode tomar medidas. Aliás, onde é que está na lei que a Câmara Municipal interfere em ambiente escolar para meter lá os mediadores? Não interfere, não interfere.
E, portanto, o senhor tomou a decisão, porque até hoje, e há uma coisa que eu lhe faço chapô, há uma coisa que o senhor tem razão, que é, diz, quando o Governo Central não faz, eu, enquanto Presidente de Câmara, eu, Ricardo Leão, nunca terei problema de fazer, desde que seja a bem dos lourenços. Eu tiro-lhe o chapéu por isso. Agora não venha a dizer que o Chega está a gritar, que o Chega está não sei o quê. Bem, vamos lá com calma. Sr. Vereadora, em relação ao baile, se não gosta de dançar, olha, não há problema, não lhe disse com maldade, até tenho simpatia por si. Mas, de facto, às vezes parece que estamos aqui a dar música, e não leva mal a expressão, a senhora também muitas vezes utiliza expressões mais correntes para termos aqui uma aproximação das pessoas para perceber o que é que estamos a falar. Esta reunião e o memorando da reunião da Associação, se os senhores quisessem, de facto, evitar que estivéssemos com esta conversa, tinham facultado o memorando da reunião, não era agora. O Partido Comunista e o Chega tinham tido acesso a isto a tempo e horas. Então estão a distribuir isto em cima da reunião. Nem tempo temos para analisar. Nem sequer analisámos o que aqui está. A reunião foi quando? Então os senhores entregavam isto a tempo e horas. Agora fazem a reunião. Entretanto, não comunicam aos outros partidos e esperem que eu tenha aqui uma bola de cristal e que saiba o que é que está em cima da mesa. Portanto, todos percebemos o que está a passar. Todos percebemos a conjuntura do que está aqui a passar. É uma decisão política vossa. Nós temos o direito de discordar dela. Ponto final, parágrafo, vamos votar. E é a democracia. Só para